Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos ao episódio 11 do CasaCast. Eu estou aqui hoje com o Leonardo Ribeiro, empresário, fundador da Vesland Tecnologias, casado, sócio de vida da Mariana. E estou também aqui com o João Vitor, assessor de investimentos, sócio da Casa Capital e do Banco BTG Pactual. Sejam bem-vindos ao CasaCast episódio 11. Hoje nós vamos falar aqui sobre inteligência virtual, tecnologia. Hoje é um episódio que eu tenho muito a aprender, que eu não sei nada. Graças a Deus o Leonardo está aqui para poder nos presentear com sabedoria e conhecimento. Seja bem-vindo, Leonardo. Obrigado, para mim é uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Isso aí. Obrigado pela presença, João Vitor. Obrigado, Wellington. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para os ouvintes aí. E o prazer é todo meu e também é um assunto que eu gosto, sou fascinado e trouxe o Léo como, né, convidado, mais do que cliente meu, é um grande amigo e ele vai explanar bastante pra gente nessa parte de tecnologia, inteligência artificial e etc. Não, e o detalhe é que a gente vai sugar bastante ele aqui pra gente ter alguns insights, algumas ideias de como ter a inteligência artificial nos ajudando a rentabilizar melhor nossas carteiras de investimento, né? Léo, fala um pouco pra gente aí como é que foi seu começo nessa área. Você começou com programação, que idade você tinha? De onde você viu que tinha esse dom, esse talento? Como é que foi? Cara, foi engraçado. Comecei quando eu tinha 13 anos, basicamente, né? Igual toda criança, eu gostava muito de jogos. E eu tive essa curiosidade para querer entender como é que jogos funcionavam. E aí eu descobri que existia programação por trás. Então eu comecei a trabalhar um pouco com linguagem de programação, criar hack para jogo. Aí eu vi que era mais fácil jogar assim, né? Então era fácil fazer, por exemplo, dinheiro infinito em jogo, era fácil ter itens infinitos em jogos. E aí logo depois eu entendi que tinha essa palavra, o hacking, né? Uhum. E aí tinha a questão de segurança, a questão da internet também estava popularizando bastante, né? A questão das redes sociais, na época a gente usava o Orkut, né, ainda. Bons tempos. Quem jogou a Colheita Feliz sabe o que eu tô falando. Quem já teve uma comunidade também, né? Ô, comunidade era o canal, hein? Pois é, e os depoimentos que o pessoal pedia para não aceitar, né? Tinha isso, né? Bem lembrado. Né? E aí, então, eu tive esse mix, né? Era a parte de tecnologia por interesse e curiosidade. E meu pai também me pediu para aprender a trabalhar no CorelDRAW para ajudar ele com as estampas de camiseta, né? Então, eu tive esse misto de design. Aquelas camisetas de sublimação que o povo fala. Isso, exato. Então, eu fazia basicamente a parte de design para ele. E aí, no tempo que eu estava livre, eu ia estudar programação, ia jogar também, aí fazia hacking também para jogo e achava a coisa mais maravilhosa do mundo. Tá, agora acho que é uma curiosidade que todo mundo que vai assistir o episódio vai ter, assim, quem é ligado em jogos, né? Uhum. Que bendito de jogo era esse que você jogava nessa época? Que você teve essas ideias. Deixa eu ver se me passava raiva. Não, e por que ele não me ensinou antes, né? Os joguinhos lá, cara, eu tinha que batalhar pra ganhar dinheiro lá e o cara fazia a manhã do dinheiro infinito. Eu lembro assim, quando eu era bem mais novo, a gente jogava Super Nintendo, né? E tinha o Donkey Kong 3 lá, que tinha uma manhinha que você ganhava 99 vidas, que era escrever o live lá, né? Mas assim, não tinha nada a ver da gente programar, era uma manhinha que vinha em revista e tal, a gente aprendia com outras pessoas. Que jogo que você jogava que você teve essa ideia de mexer nele? Cara, ó, jogos offline eu gostava muito de... Na época eu não tinha dinheiro para comprar aqueles Game Boy, mas tinha as ROMs e tinha os emuladores, né? Então esses daí foram os primeiros que eu aprendi a usar programação para ter vida infinita. No caso, eu gostava muito de jogar Pokémon, então tinha Pokébola infinita, vida infinita dos Pokémons, então ficou fácil. E aí de jogo online eu jogava Tibia. Tibia, inclusive... É famoso, isso não é da minha época, não. Tibia, inclusive, foi um dos jogos que me ajudou a aprender inglês também, né? Porque na época eu também não tinha dinheiro para estudar em escola de inglês. E a gente era obrigado a saber inglês até para conversar com os NPCs, né? Então eu ficava com o dicionáriozinho do lado. Aí o que eu não entendia, eu ficava procurando lá no dicionário. Então era passinho pequeno, aprendendo inglês. Aí ia pegando as manhas. E aí tinha as manhas também que eu usava com programação lá, né? Que no caso é coisa mais técnica, mas dava para ter runa em quantidade maior, dava para hackear os outros personagens. E aí eu acho que o jeito mais fácil que eu achei foi começar a trabalhar com vírus, né?
Na época. Agora imagina, tipo assim, uma criança de 13, 14 anos começar a mexer com vírus, né? É mais maneiro, né? Fazer o negócio do vírus, né? Você se sente um hackerzão. Não, até hoje eu lembro. Eu usava o MSN, tinha um fake lá, era marina_euzinha12@hotmail.com. Rapaz, na época era fácil. Você chegava lá nos caras, falava que era uma menina, passava MSN. Aí você injetava, por exemplo, um binário de um vírus dentro de uma foto, o pessoal ia lá, abria a foto, pronto, eu tava no computador da pessoa, né? Nossa. Aí... Cavalo de Troia, etc. E aí eu pegava o acesso do computador da pessoa lá, conseguia acessar a conta dela e roubava item, roubava dinheiro. Nossa. E assim, Léo, veio até uma dúvida na minha cabeça. Tudo começa assim, né? De algo despretensioso. E assim, em que época assim, que foi a virada de chave que você falou, pô, não, isso aqui é um negócio que eu posso trabalhar futuramente? Cara, então, desde antes de eu até mexer com computador, desde criança eu sempre fui muito fascinado com robô e tecnologia, né, em geral. Mas não tinha ideia de como a tecnologia ia avançar para o que é hoje, né? Então, acho que a virada de chave foi mais ou menos quando eu tinha 17, 18 anos, que aí eu comecei a pegar alguns projetos de freelancer para trabalhar e vi que tinha futuro nisso, né? No caso, na época eu ainda estava trabalhando como designer, mas eu ia começar a faculdade de sistema de informação, que aí era a coisa mais próxima do que eu via de estar em contato com robô, por exemplo, que eu sempre achei um máximo, né? Foda. Inclusive assistia muito Power Rangers só pra ver os Megazords. E as faíscas voando atrás. Com certeza. Então, assim, o sistema de informação foi o que eu achei mais próximo de trabalhar com tecnologia. E na época eu era designer, mas aí eu comecei a pegar freelancer e eu consegui fazer essa transição de design para tecnologia, né? Para programação. Isso que idade, mais ou menos? Isso daí com 17 anos, mais ou menos, né? Cara, muito novo. Aí eu comecei a pegar mais projeto freelancer. E aí eu acho que de projeto mais relevante que eu tive foi quando eu fui fazer estágio na multinacional Kraft Heinz, que é hoje, né? E aí lá eu tive a oportunidade de criar um projeto para gestão de absenteísmo e turnover. Então, basicamente, tipo, para uma empresa pequena não tem tanta diferença, às vezes, o período que um funcionário chega, né? Mas para uma global, tem impacto gigantesco durante o ano, tipo, em questão de milhões. Se um funcionário ele demora, tipo, 10, 15 minutos atrasado e a máquina fica parada. Caramba. Porque o volume que uma máquina produz, de molho de tomate, por exemplo, maionese, whatever, no final do ano, isso daí impacta muito financeiramente. Então, eu consegui, tipo, através de um sistema, dar visibilidade, por exemplo, para supervisores, de quem estava chegando atrasado, quanto tempo, e aí eles podiam tratar disso daí pessoalmente com o pessoal. Então, o impacto disso foi bem grande, né? Jorge Paulo Lema agradece, né? Que a Kraft Heinz, ela faz parte do grupo 3G, que é do Jorge Paulo Lema, dono da Ambev, Americanas, né? Que caiu muito na não na fala de mídia. Americanas no nosso episódio, não, depois cai. Né? Os investidores sofrem nesse momento, né? Dos Americanos, mas... Olha, tá vendo, Jorge Paulo? Vamos valorizar aqui os goianos, que os caras são diferenciados. Pois é. Aí, além disso daí, também teve outros projetos de TI lá, mas não tão 100% relacionados a TI, né? Mas teve, por exemplo, automatização de pesagem de caminhão, antes era feito manual. E aí eu consegui utilizar estatística, né? Para ter, por exemplo, uma máxima e mínima de quanto um caminhão tinha que pesar na tara, né? Que é a diferença de pesagem do caminhão vazio e cheio, para tirar só o tomate. Então, tipo, a pesagem da tara lá tinha uma máxima e uma mínima. E durante a safra, se tivesse muito alto ou muito abaixo, significava que ou estava tendo roubo de carga, ou alguém estava tendo um erro, por exemplo, humano, né? Uhum. Então, eu tirei esse input manual lá, e isso daí, só de automatizar essa pesagem, já ter um input automático da pesagem, já deu um saving muito grande para a empresa e uma visibilidade mais assertiva, né? Nossa, bacana, hein, cara? Você viu tanto que a inteligência
artificial, a tecnologia pode impactar nos números de uma empresa, né? E ela tá em tudo, né? Então, assim, nós que somos investidores, que a gente busca fazer uma melhor alocação do nosso recurso, né, a gente também ficar antenado nisso aí. Igual ele tava falando aí de máxima, mínima, eu tava pensando só, agora a gente tava falando antes do episódio em candle, né? Eu tô aqui pensando na análise gráfica aqui, máxima, mínima, volume, como isso impacta o preço da ação, como que não. Pois é. E pensando em ação em si, tem muita coisa que impacta, né? Por exemplo, antes a gente estava falando só de algo trading, que tem umas análises bem superficial técnica, né? Análise técnica mesmo, que é volume, máxima, mínima, qual que era os outros dois que eu tinha falado? Abertura, fechamento. Abertura, fechamento. Média exato. móvel, né? Média Algumas móvel, vezes. E aí a gente tinha outros indicadores assim. O algo trading antes funcionava assim, o tradicional, né? Mas hoje, por exemplo, a gente consegue utilizar a inteligência artificial para ter análise de sentimento. Pessoas que postam a respeito dos investimentos no Twitter, hoje a X, né? Do Elon Musk. E outras redes sociais. Então, tipo, utilizando essa análise de sentimento associado com a análise técnica e, por exemplo, tendo um pouco de outras análises em dados contábeis de uma empresa que a pessoa pensa em investir, juntando tudo isso, dá pra gente ter uma visibilidade melhor de, será que é o momento certo para investir numa empresa, numa ação, numa opção, ou numa commodity, whatever, ou se não é o momento certo. Que top, hein? Que bacana. Pois é. E quando você fala isso, Léo, me veio na cabeça aqui que o Bill Gates, né, fundador da Microsoft, falou que no futuro existiriam empresas ligadas à internet, ligadas à tecnologia, ligadas à internet, e empresas quebradas, falidas. Sim. E eu acho que esse futuro chegou, né? Porque realmente a empresa que ela não está ingressada ou ela tem tecnologia nela, isso é inevitável, vamos dizer assim, mas aquela que evita o máximo possível, ela ficou para trás. Sim. E a que não faliu ainda vai falir, porque todos os processos, enfim, a evolução é nesse sentido, né? Eu até ouvi falar também que a tecnologia, né, é a terceira revolução, né? Sim. Teve a industrial, que foi a última, e enfim, agora a revolução é da tecnologia. E a gente está vivendo isso daí, né? Inclusive agora com inteligência artificial. Mas antes até mesmo de falar, eu tô até apressado aqui de falar de inteligência artificial, que é algo que eu sou entusiasta. Mas também, assim, conta um pouquinho sobre a sua empresa, Verstand, né? Technologies, que é a empresa... Pô, como é que foi que você idealizou ela? Conta um pouquinho pra mim. E por favor, fala o nome dela corretamente, que eu acho que eu comi alguma letra aqui, porque o português é bem ruim, aí quando eu misturo com o inglês vira uma porcaria. Então, a Verstand, ela surgiu, foi entre o ano passado e esse ano, né? Eu comecei, tipo, prestando serviço como freelancer mesmo, né? Foi quando eu tive o primeiro contato trabalhando com empresas fora do Brasil. Mas aí eu vi que eu queria crescer mais, não queria trabalhar sozinho, queria ter mais clientes. Então aí eu vi a necessidade de não ser mais Leonardo Ribeiro e ser agora uma empresa, né? E eu tinha criado vários outros nomes antes, mas quando eu comecei a estudar um pouquinho alemão, eu acho que Verstand foi o que encaixou mais, que eu falei, cara, tem que ser isso. Porque no alemão, uma palavra só ela pode significar várias coisas, né? E então, tipo, Verstand, você pode ver que vai estar ligado a neurônio, pensamento, imaginação, cabeça. Vai depender do contexto da frase, né? Mas você pegar Verstand em si e for lá no Google Translator, você vai ver que tem essas várias vertentes. Então eu falei, cara, é isso, eu quero trabalhar com uma coisa inteligente, eu quero dar esse valor de inteligência para os meus clientes, né? E utilizar isso para alavancar os negócios dos meus clientes. E aí foi quando eu criei a Verstand Technologies. Hoje a gente está com 4 pessoas me ajudando. Hoje, inclusive, a gente tem uma startup interna, né? Sendo desenvolvida com essas 4 pessoas. Inclusive, minha esposa tá me ajudando também. E mais outros 2 caras, muito bons. E é isso aí. Agora o objetivo é contratar mais gente entre o final desse ano e o próximo. Provavelmente mais no próximo ano. Mais programadores. Pegar mais clientes e fazer o lançamento dessa startup que a gente está querendo lançar. Tá, vamos lá. O cara quer... O que o cara tem que querer para ser um cliente de vocês? Então, é mais
em que parte, né? O cara fala assim, minha empresa tá precisando disso, aí faz uma reunião com você, ele explica a necessidade dele, você imagina ali como é que você vai fazer para fazer o desenvolvimento disso. Como é que é? Fala um pouco pra gente, qual que é o perfil do seu cliente, o que ele busca. Cara, eu gosto muito de resolver o problema do meu cliente. E eu sou muito honesto também em questão de, o cara acha que tecnologia pode resolver, mas às vezes, tipo, ajustando o processo, ajustando gestão, já é o suficiente. Mas quando a gente chega no ponto de precisar de tecnologia, significa que o cara está crescendo a ponto de não sou mais capaz de fazer as coisas manualmente, eu preciso de uma automação, eu não posso mais salvar certos dados, seja financeiro, seja de pessoas num Excel da vida. Eu não posso mais ter, por exemplo, a capacidade de salvar essas coisas num computador local. Eu preciso de nuvem agora. Eu quero expandir meu negócio, por exemplo, para vender também online, não só offline. Vamos supor que seja uma loja física que vende roupa, sapato. Então aí já entra o e-commerce. Aí já vem outras coisas, que é a questão tipo, de automação de marketing. Então a pessoa vai lá, tem que postar manualmente no Instagram, Facebook, o Twitter, LinkedIn, whatever. Então a gente tem também a capacidade de, ao invés de postar em um lugar de cada vez, postar em vários lugares ao mesmo tempo. Tem a parte de integração também, de criar blog. Aí entra também a questão de inteligência artificial para facilitar hoje em dia a parte de copywriting, né? Não excluindo os profissionais de copywriting, mas já ajuda um pouco, né? Por exemplo, a pessoa quer criar um blog post, ela vai lá, cria um blog post, coloca uma imagem associada a esse blog post, gera o conteúdo com o chat GPT, vai lá o copywriting, melhora ainda mais o conteúdo que já foi realizado, aí pega esse conteúdo, faz um resumo dele, posta, por exemplo, no Instagram, no Twitter, no Facebook, tudo de uma vez só. Ao invés de fazer... Economizar bastante tempo, né? Então, por exemplo, um post de marketing para um blog, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, qualquer coisa desse tipo que geraria, sei lá, uma semana de trabalho, a gente reduz, por exemplo, para 30 minutos, uma hora no máximo, dependendo de como que está sendo trabalhado o conteúdo, né? Caramba, é um aumento de eficiência muito grande, né? E, Léo, pegando um gancho do que você falou, acho interessante porque eu não sabia, não fazia ideia, né? E às vezes a gente também, como brasileiro, tem muito o síndrome do vira-lata que fala, né? Que a gente sempre acha que o nosso país é pior em tudo, né? E eu ouvi de um cara que é dessa área, que é um entusiasta dessa área, o André Fernandes, companheiro de rotary meu. Ele falou o seguinte, que o Brasil, ele é um exportador de tecnologia. Não no sentido de inovação, de construir, mas na questão vamos dizer assim, do trabalho mesmo na tecnologia. Tanto pelo fato que os brasileiros são eficientes e principalmente pelo diferencial que o brasileiro tem em relação ao americano, né, um alemão, enfim, um estrangeiro, em relação à produção. Geralmente, aí você vai me confirmar também que é dessa área, vai me falar se é nesse sentido ou não, mas que enquanto que o americano é muito, vamos dizer assim, Caxias, né, segue ali na risca, aquilo que foi pedido ele entrega somente aquilo, o brasileiro ele vai muito pelo jeitinho, tipo, às vezes ele entrega mais do que o que foi pedido, ele toma umas alternativas que às vezes não é a convencional, mas às vezes chega no mesmo lugar ou até num lugar melhor. E é verdade isso mesmo? O brasileiro ele é bom, ele destaca mundialmente nessa parte de tecnologia? Não só é bom, quanto é muito melhor. Hoje eu costumo falar que brasileiro, em questão de tecnologia, tá dando muito tapa na cara de americano, né? Por exemplo, esse cliente meu lá dos Estados Unidos, ele tinha um cara que tinha trabalhado em Apple, IBM, Microsoft, aí teve um outro que trabalhou na Disney. Só nas gigantes americanas. Aí a gente, como brasileiro, foi trabalhar lá com os caras, né? Eles não aguentaram o ritmo não, de entrega, né? No caso, a gente tava lá entregando tarefa atrás de tarefa o tempo todo, entregando. E os caras têm muito essa questão de não, vou fazer o mínimo possível, vou ficar de boa, não sei o quê. Aí quando, tipo, você coloca modéstia à parte,
profissionais excelentes junto com medíocre, os medíocres não dão conta de acompanhar. Aí os caras foi de base, né? Como se diz. Fazia ideia, Wellington? Não, sinceramente eu não fazia essa ideia, mas assim, uma coisa que eu fiquei observando bastante é que a gente faz muito o câmbio de clientes nossos que trabalham com tecnologia e recebem, né, em moeda de outro país, principalmente dólar e euro, justamente para prestar esse serviço lá para fora. Mora aqui, presta um serviço lá para fora e recebe outras moedas. Isso eu já tinha percebido, né, pelo número de remessas de câmbio que a gente traz de recursos de lá para cá. Mas eu não imaginava que o brasileiro era tão bom nisso, né? Tão bem visto, né? Porque assim, né, a gente olha as empresas de tecnologia que a gente vê. A gente não tem uma grande empresa de tecnologia aqui no Brasil, né? Mas aí também não é culpa dos profissionais. Aí a gente já... TOTOS gigante. Eu falo assim, no geral, né? Aí a gente já entra no quê? Aqui no Brasil, a gente tem algum incentivo pro cara... Não, pra começar a empresário aqui no Brasil, se lasca que o imposto aqui é a maior carga tributária do mundo. Ou não tem um incentivo para um grande gênio ganhar dinheiro aqui. A gente tem incentivo para várias coisas, mas para grandes cientistas a gente não tem. Aí o que acontece? A nossa mão de obra boa, ela começa a prestar serviço lá fora, aí recebe uma moeda forte, que é 5 vezes mais cara que a nossa, a gente vai perder nossos talentos que vão prestar o serviço para lá. Acho que é por isso que a gente não tem tantas empresas gigantes aqui no Brasil que são destaques no mundo, assim, que vai comparar. Igual a gente pega, igual a gente falou, Apple, IBM, Microsoft, outras coisas que começaram lá e a gente não teve aqui. Né? Até o exemplo do carro elétrico, né? A gente inventou o carro elétrico na década de 70. O cara foi no Silvio Santos mostrar o carro elétrico. Todo mundo disse que ele era maluco, né? Então assim, acho que esse é o maior exemplo que a gente tem hoje. Nossa, o cara criou um carro elétrico, um gênio. Pô, a gente tinha um carro aqui elétrico na década de 70, que era até um modelo bonitinho. É um Fiat 500 lembra o Fiat 500 um pouco, né? Um Gurgelzinho. Um Gurgelzinho bonitinho, coisa mais linda. O cara era doido. Quem é que vai fazer com essa coisa aí de energia elétrica, né? No auge do petróleo, na década de 70. Sim. E você falando isso daí, a gente vê muito também a questão da mídia, né? Às vezes, não incentivaram porque a indústria do petróleo ia se prejudicar bastante. Então vamos postergar isso o máximo possível. A gente está vivendo hoje uma geração mais preocupada com questão ambiental, social. E aí, já deu gancho para investir mais no elétrico, né? Sim. E aí, quem aproveitou essa daí tá nadando de braçada, né? É uma questão de timing também, né? Perfeito. No caso, na época, dá para se dizer que a sociedade não estava preparada para a tecnologia que foi apresentada para ela. Imagina, por exemplo, sei lá, daqui 1000 anos a gente tem tecnologia alienígena que a gente que está produzindo, mas se isso for apresentado hoje, por exemplo, é coisa de maluco, né? Aí tem até possibilidade de guerra, porque, tipo, uma tecnologia muito avançada é poder demais na mão de um país só, né? Perigoso, né? Então tem muito essa relação também, tanto com a questão de economia, questão de poder, né? De quem está em poder dessa tecnologia e a preparação da sociedade também para aceitar essas tecnologias. Né? Igual, quem quiser ter um grande exemplo de coisas que eram absurdas naquela época e que hoje são extremamente normais, o cara assistiu De Volta para o Futuro, né? Vai lá, assiste o filme, você vai ver o cara conversando no relógio, um celular que filma, coisas que a gente, assim, que foram lançadas de 2000 para cá, né? E naquela época lá a gente já falava assim, nossa, isso é um negócio, é uma tecnologia que não vai ter, né? Com muitas outras coisas que às vezes hoje a gente brinca, daqui a um tempo pode ser vai estar aí, né? E uma dessas a gente vê justamente esses desenhos, filmes, séries relacionadas ao futuro, né? Se tem alguém que erra, é aquela pessoa que quer prever o futuro. Então a gente vê, sei lá, os Jetsons, né? Um filme um desenho bem antigo, que não é da minha época não, mas eu da minha, eu adorava os Olha aí pra você ver. E assim... Os carros voavam. Os carros voavam. Tinha o robô que limpava a casa, que era a governanta da casa. Eu esqueci o nome dela. Não, excelente exemplo. Então, assim, hoje você tem um robô que limpa a casa, mas você não tem carro voador. Não faz, né? Eles acharam que era uma realidade. Não, eu digo assim, no dia a dia, né? Sim. Não é um negócio que vai acontecer no curto prazo, porque, já tem as rodovias, já tem outras formas. Então, acho muito difícil, né, em carro voador. Então, assim, esse negócio de tentar prever o futuro, a maioria erra, né? Erra bastante. Já que a gente falou de robô, você disse que gosta de robô,
tem uma coisa no mercado que popularizou nos últimos anos, que são os robôs trades, né? Você já tentou programar algum? Já pensou em deixar um robô trabalhando para você no day trade? A gente sabe que day trade é o cemitério do malandro, né? Mas, né, eu já vi muita gente que opera através de robô. Eu confesso que eu nunca vi um robô que ganha dinheiro constantemente no longo prazo. Fala dos robôs que ficam operando, Você já fez algum? Já pensou? Já te proporam alguma coisa assim? Já me proporam, já tentei brincar já, mas na época eu tava com outras prioridades, né? No caso, eu tava querendo aumentar patrimônio, queria ganhar mais de mês a mês, né? E na época eu também não tinha nem tanto para investir quando me propuseram ou quando eu tive um pouco de curiosidade para estudar a respeito disso. Mas já cheguei a brincar um pouco já. Hoje, tipo assim, eu enxergo a capacidade que a gente tem com tecnologia para utilizar isso a nosso favor para investimento. Mas, por hora, ainda não é a prioridade. Eu acho que o casamento perfeito para montar um bom robô, não só para day trade, né? A gente já tem alguns fundos quantitativos que operam estratégias robotizadas, né? Eu acho que é um bom analista com uma boa estratégia e um bom programador que vai saber desenhar essa estratégia pro cara, né? Dificilmente vai ser um cara só que vai criar essa ferramenta sozinho. Não, perfeito. Quando você fala isso, assim, às vezes as pessoas pensam que é um robô que, fez, pronto, ele vai rodar sozinho. E não, cara, na verdade... E aí é o que entra o grande medo das pessoas, né? Nossa, essa tecnologia avançando desse jeito e robô vai tomar o trabalho de todo mundo, né? Não vai ter trabalho mais. E as pessoas esquecem que, na verdade, sempre em alguma coisa específica vai depender de um humano ali para poder atuar, né? O Léo, que tá mais relacionado a isso aí, vai saber dizer se enfim, faz sentido o que eu falei ou não, né, Léo? Porque eu concordo, algumas coisas o robô pode fazer sozinho. Mas boa parte delas, cara, precisa ter um humano ali, pelo menos checando, ó, tá certo, tá indo bem, tá dando errado. Não tem como ter um robô com uma inteligência sem ter o conhecimento, né? O conhecimento, no caso, quem tem é o ser humano. Perfeito. Né? No caso, até o ChatGPT, tem muita gente que acha que é, sei lá, uma super inteligência que pensa por si só e você pergunta e sabe de tudo, mas não é assim que funciona, não. ChatGPT é um modelo preditivo de linguagem. Tá? Então é basicamente tipo assim, ele calcula o tempo todo a probabilidade do que você está buscando. Então ela pega o contexto de uma pergunta ou de um texto e com base em tipo bilhões, trilhões de textos que ela já leu na internet, ela vê a probabilidade da resposta ser aquela. Então ela coloca pesagem em cima da resposta e te entrega aquilo. Então não é nada disso de ter uma inteligência artificial viva que pensa por si só, sabe? Não tem nada dessa questão de o ChatGPT vai dominar o mundo, a inteligência artificial vai dominar o mundo igual o como é que chama aquele filme lá? O Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro. Não é bem assim, não. Não é bem pra esse lado, não. Eu já acho que esse ChatGPT é um bicho que tem um pacto com o cão. Nada me tira isso da cabeça. Não, moço, você tá doido. Olha esse trem aí. Eu fico pensando se minha avó fosse viva hoje. Ela ia falar, que será o capeta? Fala, vó, olha aqui esse negócio que faz aqui, conversa com ele pra sua vez. Você tá doido. Inclusive, hoje em dia, tem até modelo de inteligência artificial que consegue simular a voz da sua avó, né? Eu vi esses dias uma inteligência artificial com o Chorão, né, que pra mim é meu grande artista, né? Acho que foi o único artista que morreu e eu chorei, foi o Chorão. Que ele cantando uma música que foi feita depois da morte dele e tal, e assim, ficou bem parecido, né? É bem legal, assim, a gente viu alguns sons que, infelizmente, ele não pôde cantar pra gente, né? E isso, assim, tem um lado bom e um lado perigoso também, né? Que é meio assustador até certo ponto. E quando a gente fala de inteligência artificial, né? A gente fica muito superficial com o ChatGPT, que foi o que bombou na mídia, né? Que é basicamente, igual você bem explanou aí, que é uma inteligência que, tem informação, muito dado ali e tenta... com probabilidade de entregar a melhor resposta, né? Mas, cara, você tem inteligência artificial de dublagem. Sim. Eu que tenho um inglês quase analfabeto, né? Sei juntar umas palavras, mas conversar não é meu forte. E assim, cara, talvez não é um problema no futuro. Porque eu vou falar em português, o cara vai ouvir em inglês, ele vai falar em inglês, eu vou ouvir em português. Já existe isso também. Já. Cara, é surreal isso. Real, e assim, até uma pergunta, né, Léo, que você é mais da área.
que inteligência artificial te surpreendeu mais? Deepfake, Deep Voice, é o conjunto, na verdade, né? Hoje você consegue, por exemplo, gravar um vídeo seu falando alguma coisa, mas, por exemplo, sei lá, colocar a cara do Bolsonaro, a voz do Bolsonaro, ou Lula, ou qualquer pessoa publicamente exposta, né? E facilmente enganar outras pessoas, né? E isso daí pode ser utilizado para coisas bem ruins, né? Com certeza. Bom, que na hora que ele falou Bolsonaro, falou Lula, a diretora do programa já olhou pra mim, cala a boca. Não vou falar nada, né? Que ela sabe que às vezes eu converso potoca. Que agora né? Falou de política, já dá uma segurada. Todo mundo já assusta, né? Mas é bem pragmático, né? Nem um lado nem o outro, não. Só sendo bem pragmático mesmo da possibilidade do que dá pra fazer, né? Cara, e é um negócio perigoso mesmo, né? Inclusive tá rolando muito golpe, né? Não sei se vocês já chegaram a cair no golpe? A cair, inclusive. O cara te liga, mas aí você atende, enfim, não funciona, ele te retorna, não consegue falar, e ele vai lá e manda um áudio. Sim. E ele manda um áudio com a voz da pessoa, pedindo Pix, pedindo dinheiro. Aí, pô, na mensagem eu não ia acreditar, mas num áudio eu vou acreditar. E o cara tá usando inteligência artificial pra, pô, enfim, pro lado negro da coisa. Né? No caso, por exemplo, do deepfake, tem muita gente que tá, por exemplo, pega a foto da esposa de alguém, coloca na cara de uma atriz pornô, né, por exemplo, e fala que ela tava traindo o cara, ou vice-versa, né? Então, estão utilizando para esses males também, né? Perigosíssimo isso. Demais. Tá doido. E os casamentos que já tá, né, meio lá, meio cai, benda de vez. É complicado. Mas assim, falando do lado negro da tecnologia, né? Mas ontem eu tava até conversando com alguns amigos meus. O lado bom de ter o lado ruim é que o lado bom também tem que acompanhar e ultrapassar o lado ruim. Isso daí, né? Então, apesar da gente ter muito problema, muito mau uso disso, a gente também consegue criar tecnologia que consegue reconhecer o que é uma deepfake hoje, por exemplo, o que é um deep voice, consegue ver tipo uma voz original, se ela foi alterada ou não, para falar alguma outra coisa. Então, consequentemente, por ter o lado ruim, a gente desenvolve coisas que resolvam o problema, né? Léo, a gente chegou, né, aqui nessa parte da inteligência artificial, né? Eu queria que você me citasse algumas linguagens de programação que você programou lá atrás que hoje ficaram obsoletas, ninguém usa mais. O que hoje está na moda, até para quem a gente está assistindo aí, que aprendeu uma programação que vai ganhar dinheiro com isso. E qual que você acha que, assim, que vai ficar muito pro futuro? Hoje a gente usa muito... A gente não, né? Que eu não sei programar nada. Mas se usa muito no mercado financeiro o Python, né? Sim. Até pouco tempo atrás, ninguém conhecia Python. E de 2 anos para cá tomou conta, né? Aí, o que era a programação que tinha lá atrás? E uma dúvida que eu tenho, né? Quando a gente foi fazer curso de informática, foi fazer Windows 98 lá, nos anos 90, tinha um MS-DOS, aquilo lá, a gente programava o que a gente queria fazer. O que era aquilo? O MS-DOS já era uma linguagem de programação? Não. MS-DOS era mais uma interface para você conversar com o computador. Então, só colocava alguns comandos lá, por exemplo, criar um diretório, um arquivo, alguma coisa assim. Vocês já ouviram falar em MS-DOS? A meninada que está aqui participando do programa? Nunca viram falar disso na vida, né? Windows 98, 95, você já ligaram computador com um desses? Não era nem nascido, né? O Windows 7 você ainda conheceu, né? Acho que... Entendi. Eu só consegui pegar pelo menos o Windows 95, né? Acho que foi o lugar onde eu joguei Tibia primeiro lá. Nossa. Eu jogava Carmen Sandiego. Carmen Sandiego. Lembra desse 2D joguinho? ainda, lembro. Era 2D. Você tinha que descobrir o negócio de um crime. Sim. Era. Não, meu primeiro jogo foi pinball. Não, mas paciência. Aí acho que todo Era mundo. os padrão, né? Não, porque paciência rodava em qualquer PC, né? Eu tinha um Pentium 133. Campo minado também. Isso que já tinha o Windows 3. Windows 3 não, como é que era? O Pentium 3.
Eu tava no 1.3.3 ainda. Não. Não, e o bom é que eu Internet vou de poder... escada só entrava aos domingos, porque senão o pai da gente matava a gente. E o bom é que a gente vai poder falar o que os nossos avós falou pra gente, né? Quando chegou em Anápolis, por exemplo. Pô, quando eu cheguei aqui em Anápolis, aqui isso tudo era mato, né? Eu vou poder falar pros meus filhos, ó, mostrar o Windows e falar, quando eu cheguei aqui era tudo mato. Você lembra aquela foto do Windows, que era só a grama? Então eu vou poder falar isso. Verdade. Léo, pra não fugir, volta lá na minha dúvida. O que era a primeira programação que você fez? O que era linguagem? Ainda existe essa linguagem hoje? Ah, sim. A primeira linguagem que eu entrei em contato foi Assembly, que é basicamente uma linguagem bem de baixo nível mesmo. Nossa, é bem difícil de aprender. Mas aí depois eu vi linguagem C. Linguagem C é uma das mais utilizadas hoje, seja direto ou indiretamente. Indiretamente, quando eu digo por exemplo, você falou da linguagem Python hoje, é bem famosa, né? Por baixo dos panos ela tem interface com essa linguagem C. E a linguagem C dá para se dizer que ela é uma linguagem estruturada, não tão de alto nível, porque você não trabalha tipo com que a gente conceito de classe, objeto, representatividade de coisas no mundo real, né? Você trabalha mais com código direto, que conversa direto com a máquina, por exemplo, né? Python já é uma linguagem interpretada. Uma linguagem interpretada, ela é lida linha por linha e executada conforme vai lendo. É diferente. O C, ela é compilada. Então, você vai transformar aquilo lá em código binário e aí o computador vai executar esse código binário, né? Então, geralmente é uma linguagem mais performática e até hoje ela é utilizada indiretamente por outras linguagens de programação também, né? Agora, a segunda eu acho que eu tive contato foi JavaScript, né? Java era famoso. Eu cheguei a fazer hoje curso de precisa de Java, João Java, né? Vitor. Eu fui em 2 aulas e falei, mãe, pelo amor de Deus. Me tira daqui. Não. Aí tem Java e JavaScript, né? Eu mexi com as duas. Java é outra linguagem que é compilada também. JavaScript já é uma linguagem interpretada que se utiliza mais no navegador, né? Para executar coisa mais interativa, os alertas, fazer umas transições mais bonitinhas na página. Hoje já é utilizado para várias outras coisas, né? Mas antigamente era mais para isso. Hoje com JavaScript você consegue fazer um sistema em desktop, consegue fazer aplicativo mobile, você consegue fazer muita coisa. Aí se for para tipo listar hoje o que está mais hypado, né? Dá para falar que é JavaScript, dá para falar que é Python, C até hoje. Aí tem Rust também, que é outra linguagem compilada, que é muito boa também. E Java ainda é utilizado até hoje, né? Por grandes empresas. Léo, você falou aí, eu fiquei pensando, porque assim, hoje em dia também, na parte dos investimentos, a galera jovem tá atuando bastante. Você vê muita galera nova consumindo conteúdo de investimento, empreendedorismo e tecnologia. Sim. Porque junta aquele primeiro conhecimento ali, que é jogar um joguinho, que é navegar na internet, e aí cria esse interesse de trabalhar na área. E eu gosto de falar que se eu não gostasse tanto do mercado financeiro, se não existisse o mercado financeiro... Você ia ser modelo. Modelo mini, né? Tem o plus size, tem o mini size, né? Não, mas você é bonitão, João Vitor. Ia ser modelo, sim. Obrigado. E aí eu iria pra área de tecnologia, porque eu acho que, além de ser inovador, um negócio que é o futuro e não tem como voltar atrás nisso daí, é um negócio que eu também sou entusiasta. E como tem gente nova ouvindo esse podcast, quando eu falo nova, né, engloba a galera de 40 anos pra baixo, eu acho que ainda é novo. Então ainda sou novo, até janeiro. Até novo, né? Devolvendo aí pra você o elogio. Obrigado. E nesse sentido, o que a sua experiência que você teve em todo esse tempo, diria para um garoto, um adolescente ou até um adulto que quer fazer uma transição de carreira, começar a ingressar na parte de tecnologia, programação e etc. Para ir com calma, né? Tecnologia é uma coisa... A parte de programação em si é difícil. Não vou mentir, não. É difícil. Dá dor de cabeça. Vai ter muito conceito que vai quebrar a cabeça de quem está começando. Eu acho que o jeito mais fácil de fazer a transição é você tirar um tempo livre, estudar um pouco e ver que problema na área que você já está que você consegue resolver com programação. E aí, conforme você vai resolvendo mais problema, vai automatizando suas próprias tarefas ou outras coisas, né, que facilitam a sua vida, aí você vai fazendo essa transição devagarzinho.
Agora, se a pessoa for, por exemplo, vou largar meu emprego, vou começar a estudar programação, vou pra área, a pessoa vai se lascar, né? Não vai ser aquele negócio, como se diz, do dia pra noite Não. eu começar a ser programador. Não. Porque tem exige muito conhecimento e Exige, prática, né, principalmente. sim. E programação é assim, se o caboclo não for curioso e tiver dedicação para estudar todo dia, o cara não vai para frente não. Porque todo dia é tecnologia nova saindo, técnica nova saindo, biblioteca nova saindo, framework novo saindo. Então o cara ele tem que estar ligado, ver o que está sendo utilizado no mercado, né? E entender como é que ele pode resolver o problema das empresas com isso. Às vezes o pessoal faz um curso que o pessoal hoje chama de bootcamp, né? Que é tipo um curso de 6 meses até 1 ano. E acha que aquilo lá vai ser o suficiente para o cara já começar na carreira. Mas quando o cara vai na prática, é bem mais difícil. Porque aí tem questão de arquitetura, integração, escalar a aplicação, né? Escalar o software na nuvem. Ter problemas bem específicos de cada negócio, que aí se o cara, por exemplo, não souber uma estrutura de dados ou entender também do negócio em si, né? Que é estudar como é que o cara trabalha, como é que é o processo da empresa para ele resolver. Isso daí o cara não aprende no bootcamp, às vezes o cara não aprende nem na faculdade isso, né? Então aí é questão de experiência, estar disposto a estudar todo santo dia. Acho que assim, é bem parecido com qualquer outra profissão que o cara queira ser de destaque, né? Não é porque o cara vai estar fazendo uma coisa que ele acha prazeroso, que se ele não dedicar e não estudar, ele vai dar certo, né? Até para jogar bola, se você não dedicar ao condicionamento físico em dia, você não vai ser um cara de destaque. Exato. E muitas das vezes, né, a gente começa se divertindo e depois vai ficando uma coisa chata, porque vai ficando pesado. Né? Mas quando você faz um negócio que é pesado, que é chato, mas você gosta daquilo e começa a ter resultado com aquilo, né? Começa a ganhar dinheiro igual o Léo, né? Importar dólar dos Estados Unidos pra cá, Cara, essas importante. coisas. O cara vai Jogador tendo gosto padrão por coisa, FIFA, né? Padrão FIFA. Ô, Léo, tem como a gente bugar aquele FIFA lá não, bicho? Pra mim melhorar meu time? Como é que faz? Bicho? 99 de velocidade, Não, cara, chute. Ô, tô Mostra passando o raiva hack. demais com esse FIFA novo. Você tá maluco, Rapaz cara. do Você céu. falou aí de mexer nos joguinhos lá pra melhor, eu preciso fazer isso. Cara, eu joguei 15 partidas ontem, perdi 13. Eu não larguei o FIFA. Não, vou Pode voltar. aposentar. Vou voltar a trabalhar, entendeu? Tá. Hoje tem o que FIFA a não é gente- pra mim, não. Isso daí tem o que a gente chama hoje de mod, né? As modificações de jogo que às vezes o próprio usuário cria. Então, por exemplo, você tem... Eu não sei se você já viu aqueles mods, por exemplo, de Counter-Strike ou GTA. Ah, sim. De ao invés de jogar com o personagem principal, você vai lá e coloca o Goku lá no meio, ou o Naruto, ou o Faz Superman, né? Bem bolado. Então, aí deve ter alguma coisa aí. Se não tiver, dá pra criar pra FIFA também. Ah, imagina o Goku com camisa nova do meu time. Que De repente ele transporta lá no segundo pau, faz o gol de cabeça. Rapaz, se brincar, deve até existir. Se Com procurar aí. certeza, né? Ixi. A gente só não descobriu ainda. Aí, se duvidar, é brasileiro que cria esses negócios, né? Porque tem muito país aí que é muito bom pra criar essas coisas, mas de zoeira a gente ganha de todo mundo. Não, mas Tem um país que exporta o- meme mais que a gente, né? Acho que o melhor Pois é. jogo de futebol pra videogame que existe é brasileiro, né? O Bomba Pet, né? Verdade. É o mais 100% atualizado, meu amigo. E assim, Léo, então vou dar exemplo. Eu sou jovem ou, enfim, quero fazer uma transição de carreira. Você mencionou, né, que tem um negócio que leva tempo. Mas tá, vamos dizer que para ingressar na área de tecnologia levaria mais ou menos quantos anos? E tá, dentro desses anos que você vai responder, como você começaria e para que lado você iria? Claro que você vai com o seu viés do que você é bom. Mas o que você sugeria para a galera que às vezes tá ouvindo esse podcast e falou, cara, eu gosto muito de tecnologia e o Léo me deu um insight muito da hora. Entendi. A pessoa pensar tipo, no que ela gosta e se fazer essa pergunta, né? Como é que eu consigo fazer alguma coisa em relação ao que eu gosto utilizando tecnologia? Por exemplo, o cara que gosta de jogo vai dar uma estudadinha em programação, vai dar uma estudadinha em como criar sprite, né? Que sprite, no caso, é os frames que o pessoal cria para fazer o movimento do personagem no jogo. Achei que era aquele refrigerante de limão, Sprite. É o mesmo nome, Ou então vai dar uma olhada, por exemplo, em modelagem 3D, dar uma brincada, e aí começa a fazer essa inserção de tecnologia, né? Aí é questão do cara se dedicar mesmo, né?
Eu falo pra pessoa sempre usar alguma coisa que ela goste ou que ela seja curiosa a respeito e usar a tecnologia em cima. Porque se a gente for cru estudar programação, simplesmente porque programação é massa, vou estudar, o cara ele vai ficar perdido muito rápido. Agora, quando ele pega alguma coisa que ele gosta e usa a tecnologia para resolver algum problema ou ver o que dá para fazer com a tecnologia em relação a isso, o cara consegue fluir mais, né? Avançar mais. Agora, em questão de tempo, vai uns anos aí pro cara ser considerado, tipo, bom, muito bom, né? Léo, mudando um pouquinho de assunto, né? Antes da gente começar, eu escutei por alto, você estava comentando com alguém aqui no escritório, sobre como a inteligência artificial está ajudando na saúde. Sim. Né? Eu queria que você falasse um pouco de alguns exemplos, porque a gente no dia a dia começar a observar isso, a gente sabe o que já tem, né, pra gente procurar, né, prolongar mais nossos dias, né? Como que a inteligência artificial tá ajudando aí com relação à saúde? Em questão da saúde, a gente já está conseguindo ter previsibilidade mais rápido, por exemplo, de célula cancerígena em seio, pulmão e outros órgãos, né? No caso, o jeito que é feito isso a gente pega vários modelos de imagem de um raio-x ou algum outro tipo de imagem, né, que dá esses detalhes, faz um treinamento de um modelo preditivo e aí conforme a gente coloca, por exemplo, um novo raio-x lá, ela consegue analisar essa imagem e falar aqui nesse ponto tem uma probabilidade de ter uma célula cancerígena de 93%, 94%. Então, tipo assim, isso daí já é um modelo já que confirma. E tendo essa previsibilidade bem antes, a gente consegue tratar mais rápido e já tirar essa célula cancerígena antes de se tornar alguma coisa maligna, né? Caramba. Aí tem também a questão de modelo preditivo com outros tipos de exame, né? Onde a gente tem métrica, a gente consegue ter um modelo preditivo. E onde a gente tem um modelo preditivo, a gente consegue ter um acesso antecipado de qualquer doença que a gente pode tratar mais cedo, né? Bacana, hein, cara? Da hora, né? Engloba várias áreas, inclusive da saúde. Acho que todo mundo tem essa preocupação, né? Sim. Mesmo que o cara não cuida, mas ele tem essa preocupação de, se souber antes, né? Querer resolver, todo mundo quer, né? Pois é. É muito bom. Como que é, né? E assim, Léo, gostei, assim, você respondendo aquela pergunta da questão do quem está iniciando na parte de tecnologia. E veio uma coisa na minha cabeça enquanto você falava, que era o seguinte: você inclusive iniciou o podcast falando sobre time, né? Teve um momento que você falou. E eu acho que isso em qualquer tipo de mercado é muito importante. Porque a gente viu o boom da tecnologia, né? Inclusive teve a crise, a bolha da tecnologia nos Estados Unidos. E a galera migrou muito, focando, achando que a tecnologia ia avançar a passadas muito largas, e foi bem assim, não foi bem aquilo. E eu vi muita gente largando a parte de tecnologia, achando que já era o máximo que poderia chegar. E hoje eu vejo que é um novo boom e muito mais factível do que era naquela época. Hoje o time mesmo da tecnologia? Sim, hoje eu costumo falar, eu acho que não tem muita gente que está tendo noção do impacto que a gente está tendo hoje com inteligência artificial, mas em termos de comparação dá para se dizer que o boom hoje ele é muito mais forte e impactante do que quando a gente teve, por exemplo, o lançamento do primeiro iPhone, que foi o primeiro celular com touch, né? Verdade. Então, na época a gente já ficou, nossa, o celular não tem botão, nossa, tem aplicativo, o que é um aplicativo, né? É igual um computador. Todo mundo ficou fascinado eu com já isso. volto um pouquinho. O que toca música, MP3, não, das antigas. O iPod. O iPod. O Spotify, né? Antes de ter o iPhone, o iPod já foi uma revolução que, olha, cadê onde a gente vai colocar o CD aqui? Né? É verdade. Pensando em música, a gente também tinha os MP3zinhos, os Discman, né? Das antigas. A gente já usa Spotify, Deezer, ou até o YouTube Music, ou o YouTube mesmo, né? E deixa lá rodando. Então, é isso aí. Mas... já foi uma coisa, né? Antes era um CD, aí, tipo, de repente não é um CD, grava na memória. Aí tem um pendrive, né? Pendrive das músicas. Aí agora não tem pendrive, é nas nuvens. Exato.
É loucura. Mas aí só para deixar bem marcado mesmo, o pessoal tem que ter noção. A inteligência artificial hoje está tendo um boom muito maior do que a gente teve com o lançamento do primeiro iPhone ou até o iPod, como você disse, né? Então, hoje, empresas comuns, por exemplo, pode pedir informação para o ChatGPT. Sei lá, a minha esposa está prestando serviço lá para uma loja de rolamentos. E às vezes o pessoal tem dificuldade de achar uma peça certa para um modelo de carro. Que é bem específico, né? Mas o pessoal consegue achar essa informação no ChatGPT, você acredita? É mesmo? Então, tipo, já dá para evitar erro numa loja de rolamento, cara. Caramba. Agora imagina, por exemplo... falando, por exemplo, de RH. Hoje, profissional de RH, às vezes, fica lá matando na cabeça, o que eu coloco para essa descrição de cargo para contratar alguém. Porra, vai lá e usa o ChatGPT, pede para ele gerar a descrição de cargo para você, né? Pronto. Tem um modelo top ali, prontinho, em poucos Aí, segundos. não só você pode gerar a descrição de cargo, como você pode gerar variações, né? Aí, por exemplo, falando agora de marketing. Vocês já ouviram falar de teste AB, né? No caso de teste AB, pensando em copywriting, você consegue gerar, por exemplo, um texto A, um texto B, um texto C, ou whatever, e colocar várias postagens com a mesma imagem, mas os textos diferentes, e ver quais têm o maior impacto nas redes sociais, né? Caramba. E aí, ao invés de ficar... Você me avisa qual que eu tenho que pegar ali dos... Isso daí você vai ver na métrica, dependendo de qual rede social você está usando. Tá. Mas a parte de copywriting, você consegue gerar as copies, né, os textos, muito mais rápido, utilizando, por exemplo, um ChatGPT da vida ou alguma outra ferramenta de inteligência artificial e usar isso para fazer teste AB e ver qual que tem maior conversão, né? Aí você pode gerar também, sei lá, texto de e-mail, um texto para vendas. Então, tipo, tem várias áreas que pode ser utilizado tanto para empresa pequena quanto para empresa gigantesca. E hoje o ChatGPT, a versão 3.5 é gratuito, qualquer pessoa pode usar, não tem desculpa, né? Então, o caboclo às vezes pode resolver um problema lá, ficar de boa, entre aspas, né? E já entregar resultado mais rápido para o chefe. E às vezes a pessoa tá lá perguntando, o que o meu signo faz? Ou então vai lá e pergunta, se é homem ou se é mulher? E fica fazendo umas perguntas dessas, que é a classe do brasileiro. Mas às vezes, tipo, o cara não tem noção do poder da ferramenta, né? Que ele tem na mão de graça. Eu acho que a grande maioria das pessoas não usa o ChatGPT da forma que poderia ser usado, assim, no nível de, enfim, eficiência dele, né? Que ele pode entregar. Sim. Mas que é uma ferramenta, assim, sensacional. Isso, se você puder usar ela, igual você mesmo mencionou, cara, você tendo um dispositivo, a internet, você tem tudo, né? Sim, exato. Muito da hora. Na hora que a gente estava falando de substituição do ser humano pela tecnologia, pela inteligência artificial, aí eu vi uma pessoa que falou uma frase que eu achei legal, que ela falou que não é que as pessoas vão ser trocadas pela inteligência artificial, pelo ChatGPT, que ela até usou esse exemplo. Vai ser trocada por outra pessoa que sabe usar o ChatGPT. Perfeito. Exato. E conforme o tempo foi passando também, se vocês olharem historicamente, vocês vão verem que, tipo assim, ninguém fica sem emprego. Mas empregos novos são criados que antes não existiam e essas pessoas ocupam esses cargos. Então, pode ser que, por exemplo, a gente tenha uma tecnologia que automatize o trabalho de uma pessoa, mas essa pessoa vai ter um outro emprego ou até vai aprender a usar essa tecnologia para aumentar o rendimento de um determinado contexto, numa área, numa empresa, né? Então não tem essa questão de, vou ficar sem emprego agora. Igual eu fico pensando um copywriter, um design, quantas empresas eles conseguem cuidar do marketing? Exato. Agora, se eles tiverem a utilização da inteligência artificial, eles vão conseguir ter muito mais empresas na carteira de cliente deles, né? Então, assim, é bobeira achar que não vai ter que usar isso, né? E nesse sentido, a coisa evolui e não tira o emprego da pessoa. Eu acho que só recoloca ela no mercado. Isso. Antigamente você via, meu pai mesmo falava que tinha muito curso de datilografia, né? Tem a máquina ali, né? E hoje em dia, o datilógrafo não tem mais emprego. Exato. Né? Mas se ele foi para a área de digitação, né? Ele virou uma pessoa que, sei lá,
preenche planilha, Exato. enfim, vai para uma Até tecnologia até mais se avançada. você for em tribunal, às vezes você tem que ter o que foi falado documentado, né, escrito. E aí esses datilógrafos estão lá escrevendo o mais rápido possível que o povo está falando, né? Com Com certeza. um teclado bem diferente, menor. Não sei se vocês já viram isso, mas é um teclado pequeno que tem macro. E aí ele vai prevendo que a pessoa vai escrevendo e completando. Não fazia nem ideia. Cara, se você vê a pessoa que digita lá na Assembleia Legislativa, uma vez eu fui e o pessoal lá falando, discursando, e ela lá na ata. Parecendo que... Cara, no dia eu fiquei olhando e falei assim, meu Deus do céu, essa mulher acho que A alguém máquina. digita mais rápido que ela, não. Então, assim, não é presunção, nem desmerecendo ninguém, mas eu acho que hoje em dia a gente consegue ter emprego, ter recolocação, né? Para as pessoas. Não tem essa de, vou ficar sem emprego. Para uma pessoa que já está no mercado, ela não fica sem emprego. E, assim, essa parte de tecnologia, de inteligência artificial, pelas coisas ser criada por uma máquina, há também um risco, assim, das pessoas ser menos criativas. Você acha que, na verdade, só vai mudar o tipo de criatividade? O que você acha, Léo? Eu tenho esse medo e, ao mesmo tempo... Eu, sinceramente, acho que isso daí é relativo, viu? Porque conforme a gente vai tendo mais tecnologias e a gente vai tendo mais facilidade na vida, pelo fato da gente ser humano, a gente cria problema. Então, por exemplo, sei lá, antes dos anos 70, a gente nem imaginava, por exemplo, de ir à Lua, né? A gente queria explorar o espaço, a gente queria ver como é que eram as coisas, logo isso daí se tornou um problema. E eu falo de problema não como, é uma coisa ruim, mas uma coisa que a gente cria, que a gente quer explorar e a gente quer resolver. Logo é um problema. Então a gente sempre vai estar criando novos problemas. Pode ser que tenha alguma geração ou um conjunto de pessoas que não tenha a criatividade de criar problemas e resolver esses problemas. É a solução do problema. Mas sempre na geração vai ter alguém que vai fazer essas perguntas que não existem, né? Por exemplo, sei lá, uma pergunta que eu sempre faço, que eu sou muito curioso e hoje na ciência eu não vi lugar que responda, como é que funciona a gravidade, né? Você estava falando agora daquele desenho das antigas lá com os carros voando. Hoje, pra gente ter um carro voando, seria a gente ter algum dispositivo que cria um campo gravitacional zero, né? Em volta. Aí eu fico pensando, nossa, como é que isso daí funcionaria? E a gente questionando, a gente imaginando e vendo teoria existente e juntando as teorias existentes e colocando as coisas em práticas que a gente vai resolvendo esse tipo de problema, né? Não que eu vá resolver, mas é só um exemplo de como é que a gente move as coisas para o futuro. Ô, João, você quer ver que acho que a tecnologia não faz a pessoa ficar menos inteligente? Ou pouco criativa? Você lembra de você quando você tinha 11 anos? Uma vaga lembrança. Eu lembro né? de mim com 11 anos, né? Eu me achava esperto pra minha idade. Eu vou comparar eu com as minhas filhas. Que a minha filha é de 8, tá? Vou pegar nem a minha que tem 13 mais velha, não. A de 8. E vou comparar o tanto que ela sabe mexer das coisas e o tanto que ela aprende as coisas sozinha, coisas que a gente demorava muito mais tempo pra aprender, pelo fato de ter tecnologia na mão dela. Ela tem que ir ali, buscar, entrar, fazer, resolver. Até mesmo para estudar, fazer coisas, igual coisas que a gente tinha aqui na biblioteca, lá no centro, ou na escola que eu estudava também tinha uma biblioteca, lá no César Jaiara. A gente ia lá pegar um livro, demorava um tempão para ler ali, achar o que a gente queria. Hoje eles têm isso aí na palma da mão. Então acho que as pessoas estão ficando, acho que mais espertas. Eu acho que o grande problema é que às vezes a gente pensa que a pessoa não pode não estar ficando tão mais esperta, é porque hoje ninguém tem tempo para mais nada, né? Os nossos filhos já são cheios de obrigações, já. Tem que ir nisso, naquilo outro, não tem tempo de ser criança. Então, acho que sua resposta vai nisso, entendeu? Resposta a essa pergunta. E aí, falando também em questão de ser esperto, ser inteligente, essas coisas, eu acho que isso daí também é proporcional ao estímulo que o pai, a sociedade, os amigos dão para essa pessoa, né? Então, por exemplo, uma criança que é criada com um tablet na mão, vive com um tablet na mão e fica jogando e tal... E um pai que cria criança para resolver problema, ler livro, mesmo que seja um e-book, não tem problema, que ensina essa criança a questionar e a ser curiosa, qual que você acha que vai ser a mais, entre aspas, esperta, desculpa, inteligente, né? Então, a questão é o estímulo
que essa pessoa tem desde quando ela é criança, né? Então, se ela é acostumada a questionar, a ser curiosa, e imaginar coisas que não existem e ver como é que faz para essas coisas existirem, são essas crianças que vão ter a maior capacidade de mudar o mundo. Né? E um videogame, às vezes a gente pensa que não, mas ele também pode te ensinar a ser mais esperto. Aham. Você jogou Resident Evil 1, 2, 3, 4? Já. O que mais tem naquele jogo? Sobrevivência. A gente acha que é matar zumbi, mas não é resolver problema. Você tem que ser estratégico. Pra você abrir uma porta, você tem que decifrar um enigma pra você conseguir abrir. Aham. Cara, aquele jogo te faz pensar tanto que você acaba o jogo fritando. Parece que acabou de fazer uma prova de matemática. E assim, às vezes a gente tem muito esses extremos, né? Eu não sou pai ainda, mas é um sonho meu, vou realizar ele no futuro aí. Mas eu penso que esse é o grande desafio dos pais dessa geração, diferente da geração do meu pai, enfim, anterior, que é justamente não ser os extremos, nem zero tela, não, ele não vai ter nenhuma conexão, porque isso é maléfico, não, eu acho que ele vai ser uma criança bem atrasada em relação aos outros nesse sentido. Em outras coisas ela pode ser até mais evoluída, mas saber a exposição, né? Vai ter hora que é interessante, igual você mesmo mencionou, estimular ela dentro da tecnologia a resolver problema, enfim, memorizar mais, etc. Ao invés de só dar a tela e faz o que você quiser, não enche o meu saco, porque eu tô cansado, eu trabalhei muito. E vai muito nisso, né? É o desafio hoje, acho que penso, dos pais. É demonstrar amor, né? Dá Mas assim, exemplo, pra né? você que não é pai ainda, você já é pai? Não, ainda não. Mas você ainda um dia. Eu acho que hoje, depois do podcast, um dia propício vocês resolverem isso, hein? Já vamos conversar Lançar com a um Mari e com a 2000. Vanessa, que já é preciso providenciar isso aí hoje. 2023, 2024? Lançar aí. vou lançar uns meninos aí, né? Menina e tal. Mas assim, eu acho que a gente somos de áreas diferentes, mas de áreas complexas, né? Tanto o mercado financeiro quanto o mercado de tecnologia, e eu acho que os dois se complementam, que não existe mercado financeiro sem tecnologia. Perfeito. Imagina a gente sem aquele sistema maravilhoso do BTG. Pregão, voz ao vivo. Não, o dia que dá alguma coisa na plataforma, tanto que a gente xinga o cara do TI. Não. Mas você imagina o tanto que é complexo aquilo lá. Ninguém adora ele, mas todo mundo reclama dele quando Mas falta. todo mundo precisa, É o cara que, assim, ele quando ele falta, a gente sente falta dele, né? Total. Mas, assim, eu acho que a tarefa mais difícil que o ser humano tem é educar um filho. É muito difícil. É muita dedicação, muita responsabilidade. Quando você ama seu filho de verdade, você sabe que não é uma tarefa fácil. Quem fala que é fácil educar um filho é porque ele não está preocupado, né? Na verdade, não tá nem do jeito que o filho vai crescer, porque é complexo. É complexo. Você tem que saber as horas de falar não, tem que saber as horas de dar carinho, as horas de dar bronca, né? Então é muito difícil. E saber que como pai você não vai acertar na maioria das vezes, mas o que você falou é importantíssimo. É a ideia de família que eu tenho, que eu aprendi em casa com os meus pais. Não tem uma família, né, uma família boa que os pais não renunciaram a muita coisa pelos filhos. E a renúncia não é dar tudo que o filho quer. Mas a maioria das vezes é abrir mão de uma viagem, abrir mão de um estilo de vida para poder abrir mão de dormir, Principalmente. abrir mão do descanso, trabalhar bastante para poder proporcionar o melhor, né? Eu tenho uma amiga que ela fala que ela nunca mais dormiu depois que ela foi mãe uma noite inteira. Ela fala assim, eu não sei mais o que é dormir uma noite inteira. E meus filhos já cresceram, mas mesmo assim... Provavelmente ela Muda. deve Você vê, o Filipinho que trabalha com a gente aqui, ó, esses dias a mãe dele disse que não dormiu. O Filipinho já tem 24 anos, barbudo, foi pra uma festa, a mãe disse que não dormiu esperando ele chegar, né? Minha mãe também era do mesmo jeito quando era solteiro. Enquanto eu não chegava em casa, ela não dormia. Uma amiga nossa disse que não sabe o que é comer uma comida quente. Fica cuidando, tem que ficar parando, dar atenção para um menino, dar atenção pro outro. Aí vai comer, aí outra chora, aí tem que parar de novo. Aí vai lá, a comida já esfriou. E eu vou falar, viu? Assim, eu dou todo o mérito para as mães, né? Porque elas dedicam, assim, 99% mais do que nós pais, né? Pai é bom demais. Pai é a parte que chega, brinca, faz um trem legal e vai trabalhar. A mãe, além de trabalhar, ela chega, cuida da casa, cuida das crianças, cuida de tudo. Então, assim... acho que nós, sem as mulheres em nossas vidas, a gente não seria nada, né? Começando das nossas mães ali. E que proporcionaram a gente conhecer tecnologia, né? Com certeza. Deu o primeiro computador, enfim, né? Deixou a gente ir na Lan House lá pagar R$1 para a hora, né? Nossa. Cara, eu lembro meu primeiro videogame, que foi um Atari, logicamente, né? Cara, eu olhava para aquilo e falava assim, cara, como é que esse jogo fica aqui dentro desse cartucho, nesse negocinho pretinho do trenzinho verde aqui grudado?
Cara, que coisa mais maluca, Léo. Os Então, Atari assim, de 8-bit, né? O meu foi o Nintendo, né? Então o Mario Bros. E Donkey Kong era o... Nossa, que gráfico, é muito realista. Os pixels do tamanho do azulejo, mas era o... pessoal, quero agradecer vocês terem assistido o nosso CasaCast até aqui. Quero agradecer o Léo pela presença, agradecer o João Vitor pela presença, pela essa participação maravilhosa. Com certeza teremos outros episódios aí pro Léo nos atualizar sobre tecnologia, sobre inteligência artificial. E esse foi o CasaCast episódio 11. Um grande abraço a vocês. Abraço, gente. mais, Tchau, obrigado. tchau.